Olá, hoje a gente mergulha num relato que chega para nós carregado de um sentimento bem pesado, viu? Vem direto do Senado italiano. A data é 15 de maio de 2025 e recebemos um testemunho sobre a votação de um decreto que, olha, segundo a fonte, causou uma tristeza e desilusão profundas entre ítalo-brasileiros. Pois é, esse material que a gente analisou descreve um dia, nossa, muito tenso e culminou na aprovação de uma lei sobre cidadania que levanta, assim, questionamentos bem sérios, né? Vamos tentar entender o que aconteceu e essa atmosfera de desolação mesmo que a fonte transmite. A ideia é decifrar o peso disso tudo e as possíveis repercussões. A descrição da atmosfera no Senado é impactante. A sensação que o relato passa não era de estar no centro legislativo de um país, mas tipo numa assembleia de condomínio. É uma imagem forte, né? A percepção é reforçada por uns detalhes bem específicos que a fonte traz. Por exemplo, a baixa presença, sabe? Só 119 dos 205 senadores estavam lá na hora H, na votação crucial. Nossa, menos de 60%? Exato. E muitos pareciam assim, distraídos, mexendo nos celulares. E um detalhe interessante: o presidente do Senado não conduziu a sessão nessa hora. Delegou a função. Dizem que gastaram mais tempo discutindo o calendário deles e a situação em Gaza do que a própria lei da cidadania. Dá para imaginar? Impressionante. E essa sensação de, sei lá, de improviso, essa aparente falta de solenidade, parece que conecta direto com uma das frustrações principais do relato, certo? Como é que um parlamento aprova um texto com o que a fonte chama de evidentes e flagrantes violações constitucionais, ignorando princípios básicos do direito, como a não... Não retroatividade da lei, né? Aquela regra fundamental que diz que uma lei nova não deveria prejudicar direitos já adquiridos foi ignorado. Exato. E o contraste é grande. O material até comenta que no Brasil, por exemplo, a Constituição proíbe mudar a lei de nacionalidade por medida provisória. Já na Itália, essa mudança veio no que foi descrito como um processo apressado, um trator foi a palavra usada, quase 100 emendas importantes aprovadas ali no Senado. Um trator? E ainda com a expectativa de um voto de confiança na Câmara, que é um mecanismo que acelera a aprovação, mas na prática limita demais o debate, né? Entendi. Então, a crítica não foi só para o governo. A fonte parece que distribui a responsabilidade, é isso? Sim, a desilusão vai além. O relato critica a base governista Fratelli d'Italia, Lega, Força Itália, por levar o decreto adiante, claro, mas olha, a oposição também não escafa. Ah, é. Dos 77 senadores da oposição, só 37 votaram contra. Aí o documento pergunta: e os outros 40? Cadê? Menciona até nominalmente a ausência da senadora Lamarca, que foi eleita justamente no exterior, numa votação crucial para os eleitores dela. Que coisa. E critica o que foi visto como teatro de outros políticos, talvez mais preocupados com o foto do que com a ação concreta, sabe? Destaca-se como exceção positiva um discurso da senadora Pirrovan. Mas a sensação geral que fica é de uma certa leviandade política com o tema. Complicado. E toda essa briga política, essa questão legal, não fica só no papel, imagino. A fonte descreve um impacto bem real na vida das pessoas, né? Sem dúvida. Essa talvez a parte mais desoladora mesmo do relato. Fala de gente que ficou encalhada na Itália, viagem paga, planos interrompidos, dinheiro perdido. Nossa. Listas de espera em consulados tipo de São Paulo que teriam simplesmente sumido. E aí surge uma preocupação muito grave, a de criar uma espécie de plutocracia da cidadania. Só quem tem muita grana conseguiria o reconhecimento. Que cenário. É de deixar qualquer um apreensivo. E o relato ainda aponta uma ironia bem amarga. Talvez a única forma de garantir a cidadania agora seria fazer a mulher parir na Itália. O que na prática introduziria o ius soli, o direito de solo, algo que sempre foi super debatido por lá. Enquanto isso, a base tradicional da cidadania por descendência, o ius sanguinis, o direito de sangue, parece profundamente abalada. Isso gera uma insegurança jurídica enorme, ferindo o tal do legítimo afidamento. Aquela confiança que o cidadão deveria ter nas leis do Estado, né? Exatamente, a confiança legítima na estabilidade das regras. É um quadro de muita incerteza.
Muita frustração mesmo. Mas apesar desse tom quase fúnebre, dessa sensação de que um trator passou por cima de tudo, o relato que a gente recebeu termina com um fiozinho de esperança, não é? Sim, um fio tênue, mas, olha, importante. A esperança, segundo a fonte, está no judiciário. A expectativa que o texto expressa é que as cortes superiores italianas, principalmente a Corte Constitucional, analisem a lei. A conclusão do relato é forte. Para a Itália continuar sendo um Estado de direito, não teria outra saída senão declarar a inconstitucionalidade dessas mudanças. Deixa então essa reflexão final, que vem direto da fonte, carregada de peso, mas também dessa esperança. Apesar de tudo, que ainda haja juízes em Roma. Algo para a gente pensar sobre a resiliência das instituições e a busca por justiça, mesmo quando o cenário parece tão sombrio.